Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão? Espero que estejam muito bem. Abrindo esse vídeo para falar brevemente sobre a prova da Embrapa, que ocorrerá amanhã em todos os estados do Brasil. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, então os temas são voltados ao meio ambiente. Então, é muito importante pensar em textos já lidos e em referências a áreas do conhecimento, como séries, músicas, filmes, livros, que abranjam questões referentes ao clima, à situação climática, à agropecuária em si, e que façam, refletir e, ao mesmo tempo, tendo em mente que na prova da Embrapa, pode haver mais fatos do que opinião. Aliás, é preferível haver mais fatos do que opinião, ao contrário da maioria das provas de vestibular de concurso de redação que focam a dissertação argumentativa. Porém, algumas vão pelo lado da dissertação puramente, em que pode haver, mais fato do que opinião. Ainda mais que provas como a Embrapa exaltam a importância da própria instituição, ao mesmo tempo que realizam vários projetos sociais e contêm inúmeras normas, inúmeras regras em si, quanto a segmentos de projetos, de realizações promovidas pela própria instituição. Então, a exaltação em si da própria instituição ocorre em relação às funções atribuídas, estabelecidas e concretizadas pela instituição em si. Na prova da Embrapa de redação, costuma aparecer na base de 3, 4 tópicos, além da frase tema, os tópicos como um dissecamento, uma dissecação da frase tema em si, para poder serem as ideias dessas frases em tópicos serem abrangidas na escrita da redação, de preferência seguindo, a ordem em cada parágrafo, respondendo, dissertando acerca de algum dos tópicos na ordem. O primeiro tópico, o assunto do primeiro tópico ser dissertado no primeiro argumento, do segundo tópico no terceiro argumento não, no primeiro parágrafo. Segundo tópico no segundo parágrafo, terceiro tópico no terceiro parágrafo, quarto tópico, quarto parágrafo. Pode inclusive fundir, por exemplo, se houver 4 tópicos e a pessoa quiser escrever em 3 parágrafos, pode fundir 2 dos tópicos em um parágrafo apenas, já que todos os tópicos fazem ligação um com o outro, pois tem a ver com a frase tema diretamente. Então, como o foco da escrita da redação não é problematizar, então o foco é em qual a importância, das funções atribuídas à instituição e seu encaixe na sociedade em si, quanto a questões econômicas, acredito, principalmente econômicas e sociais, mas também, políticas e outras implicações, referentes. Mas o foco não é problematizar nem impor opinião, menos ainda que problematize, que mostre críticas negativas em si. Então, alguns temas possíveis, alguns temas para análise em si, além de leitura de textos como de crise climática, aquecimento global, tragédias evitáveis, é muito importante atentar a relações a saber, normas da própria instituição, projetos, seus nomes, aliás, nomes de projetos e de órgãos, sempre colocarmos com iniciais maiúsculas, e abrangendo, várias questões sociais e econômicas, principalmente. Uma frase tema passível de análise é a importância da união de parentes na concretização e no desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Em seu texto aborde necessariamente os seguintes tópicos: como a união pode ser construída e mantida no meio social, ou seja, foco na importância,
dessa união em si na sociedade. Tá? Além disso, a questão da essencialidade do desenvolvimento sustentável também é outro tópico, né, possível sobre esse tema. E a alusão a valores éticos necessários para a composição agrícola familiar. Então não precisa usar aquele estabelecimento, aquele parâmetro de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então pode haver, por exemplo, um parágrafo de introdução e 2 de desenvolvimento. Ou os 3 podem ser de desenvolvimento. Pode haver um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Pode haver 2 de desenvolvimento, um de conclusão. Isso com parâmetro de 3 parágrafos. Sendo que podem aparecer também 4. Então, muitas vezes o terceiro tópico aqui foi a alusão a valores éticos necessários para a composição agrícola familiar. O terceiro tópico pode ser uma conclusão como soluções possíveis, né, de serem promovidas para melhorar a situação social em si. Né? E uma outra frase tema possível é a relevância da Embrapa na intensificação da expansão tecnológica na conjuntura brasileira. Então, em um tópico pode falar de que modo a tecnologia é utilizada em prol do desenvolvimento da agropecuária. Segundo tópico desse tema aqui, né? No caso em que é importante para a economia a existência de instituições como a Embrapa, né? E colaborações da Embrapa na questão do meio ambiente no Brasil. Então pode abranger, né, abordar cada um deles em um parágrafo. Né? Outro tema possível é segurança alimentar, bastante atual também, né? E diz respeito às funcionalidades da própria instituição. Segurança alimentar, desafios e caminhos em face da existência da desigualdade e da desnutrição. Um tópico, obstáculos para a ampliação da segurança alimentar a nível planetário. Segundo tópico, como a desigualdade social influencia a questão da segurança alimentar. Terceiro tópico. Peraí. Qualquer barulho parece que chegou alguém. Era longe, parecia longe, aí eu fui ver. Já sei. É a moça aqui. A moça que estava falando com ela fez embora. Eu vou ver ela depois. Vou terminar aqui. Peraí. Retornando, então, o tema da segurança alimentar em si, né, relacionando a desigualdade e a desnutrição. Um tópico, né, um primeiro tópico possível, obstáculos para a ampliação da segurança alimentar a nível planetário. Um segundo, como a desigualdade social influencia a questão da segurança alimentar. Associações, terceiro tópico, associações entre a desigualdade e a desnutrição. Quarto tópico, soluções para a melhoria da segurança alimentar e da qualidade nutricional. Então aqui pode dividir inclusive, né, em 4 tópicos e, né, sempre seguindo a ordem para ficar o texto bem organizado. Seguindo a ordem dos tópicos na organização dos parágrafos em si. Um outro tema possível é a função de instituições como a Embrapa quanto ao aperfeiçoamento da bioeconomia na conjuntura contemporânea. Então, sempre, assim como ao fazer qualquer redação, né, sempre atentando às palavras-chave, né, a palavra-chave ou as palavras-chave da frase tema, né, e com isso, né, ir fazendo relação e procurarem colocar informatividade, ou seja, interdisciplinaridade, ou seja, repertório sociocultural, né, na redação, para poder enriquecê-la, procurando não usar informações que já estejam no texto de apoio.
Então, essa última observação cabe a qualquer prova de redação de vestibular e de concurso em si. Uma informação, um repertório quanto à referência à área do conhecimento que já esteja em texto de apoio, que apareça na redação, não é levada em conta ou não é vista com credibilidade ou criatividade em si. Então, muito cuidado quanto a isso. Então, função de instituições como a Embrapa quanto ao aperfeiçoamento da bioeconomia na conjuntura contemporânea. Tópico 1. Fundamentalidade de a bioeconomia aprimorar e intensificar a sua presença no mundo contemporâneo. De que maneira instituições como a Embrapa auxiliam em relação à bioeconomia? Indispensabilidade da integração do emprego da bioeconomia e seus variados atributos globais. Então, cada tópico pode ser abordado em 3 parágrafos. Uma das perguntas que surge pode haver, aliás, alguém até colocou aqui, aliás, boa tarde, Tereza, boa tarde, Adriana, boa tarde, Bianca, quem foi? Adriana. A Adriana perguntou se pode colocar mais de um tópico no mesmo parágrafo. E a Tereza perguntou, respondendo a Adriana, pode colocar mais de um tópico no mesmo parágrafo, inclusive se quiser escrever 3 parágrafos e houver 4 tópicos, pode colocar 2 em um só parágrafo, procurando olhar, observar bem, analisar quais são dos 4 os que mais se encaixem, os que mais se relacionem em si, na sua concepção, nos seus conhecimentos sobre as próprias normas, regras e projetos já realizados pela Embrapa em si. Então, e a Tereza perguntou, cadê? Tereza perguntou, Carlinhos, pode haver... Cadê que perdi? Carlinhos, sempre a frase tema terá a ver com a Embrapa diretamente, ou diretamente, se aparecer o nome... ela botou aqui, continuação, o que fazer se aparecer o nome da empresa na frase tema. Isso vale para outras provas também, como escola naval e tal, que também utilizam essas características de poder haver mais fato do que argumento e haver a exaltação da própria instituição direta ou indiretamente, várias vezes, e temas a ver com a própria instituição. E então procurar, falar da instituição em todos os parágrafos, caso o nome da instituição apareça na frase tema. Se não aparecer, então pode abordar no máximo em um parágrafo como exemplo. É aquela relação, tem a ver com quando aparece a palavra Brasil, brasileira, na frase tema. Que aí, se aparecesse na frase tema, é abordar no primeiro e no último parágrafo. Se não, pelo menos, podendo abordar nos outros também. Se não, abordar apenas em um parágrafo, em uma frase, como exemplo apenas. De nada. E aqui, deixa eu ver. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruna. Esse vídeo alguns dos últimos eu não tenho avisado quando eu vou fazer, até porque com os afazeres e tal, eu prefiro não traçar o horário nem dia, pelo menos no momento, até porque pode haver o que já houve, que há contratempos, como falta luz ou algo do tipo, e aí não tendo horário ou dia, também favorece quanto a isso, Então, quanto a esse tema da bioeconomia,
o primeiro tópico, fundamentalidade de a bioeconomia aprimorar e intensificar sua presença no mundo contemporâneo. Então, vocês veem que se baseia bastante em conceitos, né, em características conceituais, e sempre temas bastante atuais, né, já que as praticidades da empresa em si, de instituições como a Embrapa, ocorrem no tempo presente de forma bastante válida, né, e de forma bastante intensa, né. Então é importantíssimo, né, conhecer a instituição. É importante conhecer qualquer instituição que se queira fazer provas, né? Mas mais ainda quando a prova é de exaltação às próprias funcionalidades e práticas fornecidas pela instituição em si, né? O terceiro tópico é indispensabilidade da integração do emprego da bioeconomia em seus variados atributos globais. Num tema como esse, né, é como se houvesse, além da frase tema, 3 outras frases temas. Frases assuntos, digamos assim, já que tema é mais amplo do que assunto. Então, frases assuntos, já que são subconjuntos, né, cada um desses tópicos são subconjuntos da frase tema em si. Então, deve-se atentar, além da frase tema, das palavras-chave, para serem abordadas no todo da redação, né, no todo do texto, ainda cada um dos tópicos como frase assunto, digamos assim, com palavras-chave que se encaixem a cada um dos parágrafos, né? Então é muito importante isso. Por exemplo, no tópico 1 fala da bioeconomia. Então, já tem que conceituar a bioeconomia ao mesmo tempo de mostrar a importância que a bioeconomia tem na sociedade já no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, obrigatoriamente deve-se falar da Embrapa e da bioeconomia, né? Sendo que a Embrapa deve ser falada em todos os outros parágrafos, mesmo que não tenha aparecido o nome da empresa em outros tópicos, né? E a relação, então, da Embrapa com a bioeconomia no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, a bioeconomia quanto a atributos globais em geral. Quando aparecerem substantivos como esse, atributos globais, conceitos, características do projeto ou da empresa em si, ou de algum tema referente a, por exemplo, crise climática, então deve-se falar pelo menos 2 atributos ou 2 características em si, já que aparece no plural. Se aparecesse no singular, né, em um atributo, como exemplo, aí abordaria apenas uma característica, um aspecto mesmo. Do contrário, 2 já é o suficiente, já que é o plural. Então, já é o suficiente para ser abordado no parágrafo quanto ao tema em si. E outro tema possível é a produtividade da nanotecnologia no Brasil frente ao desenvolvimento da agropecuária. Então aqui aparece a palavra Brasil. Então em todos os parágrafos, ou pelo menos no primeiro e no segundo, deve aparecer palavras como Brasil, brasileira, brasileiro, para poder encaixar ao tema, né? O mesmíssimo caso da pergunta, né, feita aqui, e ao mesmo tempo dessa inter-relação entre Brasil e o nome da instituição, né? Mesmo vale para quem vai fazer provas como a Escola Naval, né? Já que eu falei anteriormente quanto a poder haver mais fato do que opinião e haver muito foco não na problematização, mas na abordagem da importância, né? Argumentação pautada, desenvolvimento pautado na importância da instituição em si, ou da importância das características atribuídas à instituição, ou então que tenham a ver direta ou indiretamente com o tema, né? Com os aspectos traçados, né? na apresentação da instituição da Embrapa ou de outras frente a questões bastante atuais, né? E ao mesmo tempo de
possíveis soluções, né? Possíveis soluções e alusões ou resoluções para questões problemáticas na sociedade, né? Então, um primeiro tópico quanto a esse tema da nanotecnologia poderia ser a conceituação da nanotecnologia, a apresentação da sua importância no cenário brasileiro, a exaltação da nanotecnologia em si, né? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Diogo também. Associação entre a nanotecnologia e a agropecuária na conjuntura contemporânea, o tópico 2. E o tópico 3, medidas para tornar a nanotecnologia ainda mais fértil em relação ao aperfeiçoamento da agropecuária. Então pode aparecer conforme várias provas, né? Em várias provas. O último parágrafo sendo conclusão, né? Atentando que não precisa haver conclusão no texto de provas como a Embrapa, e seguindo, mas quando aparecem palavras como soluções possíveis, soluções, medidas, né? Para melhorias, né? Sociais, frente à temática, então o último parágrafo vai continuar aparecendo como último tópico para ser, né, abordado no texto, e com isso ficando mais ainda, né, se encaixando ao perfil da maioria das provas, que é apresentar ou uma conclusão mais subjetiva ou uma conclusão mais objetiva, na forma mais concreta em si, quanto a práticas eficazes que melhorem, né, acabem com ou melhorem os problemas sociais apresentados em parágrafos anteriores de desenvolvimento. E outros 3 temas possíveis: utilidade pública no sentido de se conservar adequadamente o saneamento básico no meio rural. Então, atentar bastante, porque traz temas como essa, a questão não é abordar apenas saneamento básico, mas o saneamento básico associado ao meio rural em si. Primeiro tópico, motivações quanto a haver intensa preocupação referente à questão do saneamento básico, impactos da preservação do saneamento básico no meio rural, soluções para melhorar o cuidado com o saneamento básico no meio rural. Esses 3 tópicos, né? Então, a Teresa perguntou, Carlinhos, quando aparece a palavra motivações não induz a problematizar em si na escrita? Sim, o que não é proibido fazer, mas nem sempre causa e consequência são escritas na forma de opinião. Pode haver, por exemplo, uma consequência da precariedade do saneamento básico é a poluição de rios. Então, assim, a poluição de rios é um fato, só que aqui serviu como consequência que não é opinativa. Então, a causa e a consequência não precisam ser opinativas necessariamente. Tem-se mais essa visão, né? Justamente porque a maioria das provas não é apenas dissertativa, mas é também argumentativa, né? Então, é dissertativa, argumentativa, né? Então, né, aparecem questões assim: boa noite, boa tarde, Juliana, boa tarde, Gislaine. E com isso, é igual aparece no tópico 2 aqui, impactos da preservação do saneamento básico no meio rural. Impactos, efeitos, né, consequências, não são necessariamente opinativas. Então eu dei esses exemplos, né? Se quiserem mais um, eu penso a respeito. Penso a respeito, não se eu vou falar mais um, mas de outro exemplo, né? A Carol perguntou se pode falar outro. Posso sim. Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu ver do outro tema agora, então. Mais 2 aqui. Discussões acerca de como lidar com o consumo de alimentos transgênicos e com a utilização de agrotóxicos no Brasil.
Olha, o tópico 1 fala causas para a escolha pelo uso de alimentos transgênicos na sociedade brasileira. Então pode ver quanto aos benefícios, né, de alimentos transgênicos em si. Né? E os benefícios de alimentos transgênicos. Aí um exemplo aqui, ó. Há um aumento da produção de alimentos, né? Há mais opções. Há benefícios, maior conteúdo nutricional, né? Maior diversidade, né? Nutricional em si, economia de água e combustível, tudo isso são mais fatos do que opiniões, né? Então, eu acho que responde, né? A perguntas de nada. De nada, Carol. De nada, Tereza. Certo? E impacto. Impactos de alimentos. Impactos. E fala aqui na frase tema discussões acerca de como lidar com o consumo de alimentos transgênicos e com a utilização de agrotóxicos no Brasil. O primeiro tópico foi esse, né? Causas para a escolha pelo uso de alimentos transgênicos na sociedade brasileira. O segundo tópico, efeitos do emprego indiscriminado de agrotóxicos. Terceiro tópico, caminhos. Aí, ó, caminhos é aquela questão das medidas, objetivos, né? A ideia bem conclusiva mesmo de redação. Caminhos para lidar com as dualidades e com as polêmicas presentes na utilização de alimentos transgênicos e de agrotóxicos no ambiente nacional. Então, né? Então, o caminho seria, né, soluções ou melhorias, né, na situação em si. E tudo certo, gente? E mais um tópico. Necessidade de analisar a aparição da automação e da agricultura de precisão em solo brasileiro. Muitas vezes aparece na frase, em textos de apoio, né, conceitos, características de alguma palavra como essa, automação, né? Definições, né, para auxiliar. A escrita, ao mesmo tempo, automação, os dois termos, né, automação e agricultura de precisão são termos diretamente associados a instituições como a Embrapa. Então, para quem vai fazer a prova, é imprescindível ou, né, importante já ter lido antes sobre isso. E já conhecia, mas são muitos nomes, né? Há outras partes também de conhecimentos específicos no decorrer da prova, então são muitas questões, mas espero que vocês que estejam aqui, que vão fazer a prova, estejam aptas, no caso, né, tendo estudado bastante, né, pelo tempo, né, que tenham possuído em si até aqui para poder, né, escrever uma excelente redação. Então, para terminarmos, né, esse oitavo tema, necessidade de analisar a aparição da automação da agricultura de precisão em solo brasileiro. Tópico 1. Méritos da aparição da automação no território do Brasil. Tópico 2. Pertinência da agricultura de precisão na localidade nacional. Tópico 3. Relevância da inserção da agricultura de precisão na automação para aperfeiçoar a economia e a sustentabilidade. E tópico 4. Métodos para elevar a produtividade a partir da aplicação da agricultura de precisão. Tereza perguntou: Carlinhos, pode selecionar, pode ser por alto, palavra ou palavras-chave dos tópicos do último tema? Ó. Quantas frases, temas em si, né? Frases importantes, acredito que sejam. Da primeira, importância da união de parentes na concretização e desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Então, parentes, né? E agricultura familiar e Brasil. 2. Relevância da Embrapa na intensificação da expansão tecnológica na conjuntura brasileira. A Embrapa, expansão tecnológica, ou tecnologia, né? Brasileira. Segurança alimentar, desafios e caminhos em face da existência da desigualdade e da desnutrição. Segurança alimentar, desafios, caminhos, desigualdade e desnutrição. Acho que essa terceira que tem mais palavras importantes, né?
por isso, mas ir dividindo nos parágrafos para ficar bem organizado e seguindo os tópicos oferecidos pela prova. 4. Função de instituições como a Embrapa quanto ao aperfeiçoamento da bioeconomia na conjuntura contemporânea. Embrapa, bioeconomia. 5. Produtividade da nanotecnologia frente ao desenvolvimento da agropecuária. Nanotecnologia agropecuária. Utilidade pública. 6. Utilidade pública no sentido de conservar adequadamente saneamento básico no meio rural. Utilidade pública, conservar saneamento básico rural. 7. Discussões acerca de como lidar com a utilização de alimentos transgênicos no Brasil. Alimentos transgênicos. No caso, eu acho que até mudei, né? A frase tema não era bem essa daqui, mas era parecida, né? Tem umas duas aqui que eu dei uma mudada, né? Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Jair. Melhor de todos nós. Muito obrigado aí. E aqui, para terminar, né, só Embrapa. O tema 6, que era utilidade pública, era esse mesmo que eu havia falado aqui. O tema 7 é que eu mudei depois. E aí ficou tema 7. Discussões acerca de como lidar com o consumo... eu adicionei agrotóxicos. Discussões acerca de como lidar com o consumo de alimentos transgênicos e com a utilização de agrotóxicos no Brasil. Então, palavras importantes, né? Termos importantes: alimentos transgênicos, agrotóxicos e Brasil. E há outras, né? 3 frases-temas: dificuldades enfrentadas quanto ao hábito do desperdício de alimentos no panorama mundial. Então, seria, né? Dificuldades, desperdício de alimentos. 10º tema: existência das ações da Embrapa referentes à situação da seca encontrada no território brasileiro. Então, é conhecer, viu, bem a instituição em si, né? No caso aqui, quanto à seca. Embrapa, seca brasileira. E 11. Valorização e concretização dos cuidados com a Amazônia como estímulo à manutenção das áreas verdes no Brasil e no mundo. Então, aqui é Amazônia, áreas verdes, Brasil e mundo. E fazendo isso, como nós fizemos aqui, e vocês já fizeram também, quanto aos tópicos. Então, desejo uma excelentíssima prova para vocês. Qualquer comentário podem me enviar mensagem. Parte de vocês aqui eu sei que tem meu WhatsApp também, mas pode enviar também pelo Messenger se tiver Facebook, ou então pela mensagem privada do Instagram. Muito obrigado a quem esteve aqui, a quem participará, a quem dará os views lá no vídeo e tal, no Reels, né? E até breve. Excelentíssima prova. Procurem ter calma, pensar no quanto vocês estudaram até aqui, para qualquer prova, aliás, né? Abrações e até de nada. Até mais.